Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Podem chegando, que hoje o tema é um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre depressão, que é um tema bem atual, né? E tem muitas coisas para falar. Vai ser uma live bem interessante. Mas antes de tudo, eu gostaria de falar o seguinte. O que eu vou trazer aqui hoje sobre depressão não é um conhecimento meu. É um conhecimento científico. Principalmente um conhecimento científico. Talvez pro final da live, sim, eu coloque, pontue algumas coisas que eu penso, mas nesse início, nessa introdução e durante toda a live, boa parte da live, eu vou trazer conhecimento científico. Então pode ser que você não saiba exatamente de onde vem a depressão, talvez você não conheça, talvez você conheça muito do senso comum, né? Muito do que é dito popularmente sobre depressão, mas na verdade não é o real, digamos assim. E aí, antes de falar sobre depressão propriamente, eu trouxe para nós, um texto muito legal que eu extraí da doutora Cássia, que fala sobre o mecanismo da ilusão de superioridade. É um fenômeno de idiotização da internet que foi demonstrado numa série de experiências realizadas por Justin Kruger e David Dunning. Eu não sei se fala assim o nome deles, porque é um nome estrangeiro e eu não sei exatamente como fala. Mas você pode procurar depois, Justin Kruger e David Dunning. E o texto se fala sobre incompetência e inconsciente. Por quê? Porque hoje em dia se tornou comum, se tornou normal as pessoas acharem que sabem de tudo e que podem opinar sobre tudo. Então, ainda que elas não tenham o conhecimento necessário, ainda que elas não tenham estudado, ainda que elas não saibam realmente sobre aquele tema, mas as pessoas hoje, não sei se por conta da internet, né, porque ele fala da idiotização da internet, então as pessoas querem opinar, elas querem falar sobre todos os assuntos, mesmo que elas não conheçam, mesmo que elas não saibam, elas não entendam totalmente o assunto, mas elas querem dar a opinião delas, a verdade delas. E isso não é legal. Então, no texto diz assim: como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam à autoavaliação inflacionada. Então, primeira regra, a pessoa não sabe que está no clube Dunning-Kruger. O fenômeno efeito Dunning-Kruger-Solis, no qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais que os outros, bem mais preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. Porém, esta própria incompetência em reconhecer o tamanho da própria incompetência os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. É um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas, cheguem a resultados indevidos, ou seja, é a sua incompetência que restringe a sua capacidade de reconhecer os próprios erros. Então, não vou ler mais o texto não, basicamente eu já expliquei. E o que acontece? Eu fiz uma pesquisa antes de fazer essa live, perguntando para as pessoas qual era a origem da depressão. Eu não sei se você chegou a participar. E eu coloquei
Será que a origem da depressão é o medo, é a angústia, é a raiva ou tristeza? Não, perdão. Tristeza, raiva, vazio emocional ou angústia ou medo, um dos dois, eu não lembro exatamente qual que eu coloquei. E disparado, tristeza e vazio emocional ganharam, né? Muitas pessoas colocaram que a origem da depressão era ou tristeza ou vazio emocional. Quando, na verdade, cientificamente é comprovado que a origem da depressão vem de nada mais, nada menos do que uma emoção chamada raiva. Então, diferente do que o senso comum fala, diferente do que as pessoas falam, a depressão não tem origem na tristeza. Não é uma tristeza. Ela tem origem na raiva. Eu vou explicar melhor sobre isso daqui a pouco. Porque antes, eu também quero falar uma coisa desse efeito que eu acabei de ler pra vocês. Muitas pessoas, quando eu converso sobre depressão, elas falam assim, estou triste, tô com depressão. Sei que lá, aconteceu uma situação na minha vida, tô com depressão. Meu filho tá com depressão, fulano tá com depressão. Eu quero ajuda porque eu conheço uma pessoa que tá com depressão. E aí, quando você vai conversar um pouco mais com a pessoa, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem atendido muitas pessoas com depressão, muitas pessoas chegam até a gente falando que estão com depressão. E algumas, realmente, a gente identifica que é um quadro depressivo. Mas outras, a gente não tem espaço para depressão. Mas são perdas, são dificuldades, são problemas que a pessoa não criou estrutura emocional, digamos assim, para receber as pancadas da vida. Posso dizer mais ou menos assim. São pessoas que não criaram casca, que não amadureceram de alguma forma, por alguma razão, elas não amadureceram para a vida. Então, quando vem um problema, quando vem uma situação difícil, quando vem uma perda, ela sofre um baque muito grande, ela não consegue dar conta. E aí ela tem um desmoronamento emocional. Ela não consegue sustentar a si mesma diante de uma situação difícil. Isso não é depressão. Isso é uma pessoa que não amadureceu as suas emoções, que não sabe lidar, que não aprendeu a lidar, a fazer gestão das próprias emoções, da inteligência emocional. E isso é tratado também, tá? Mas às vezes a pessoa não sabe identificar e ela se autodiagnostica. Estou com depressão. Fulano tá com depressão. Muitas pessoas, quantas pessoas eu não atendi nessa pandemia? Pessoas que perderam uma pessoa, perderam um ente querido. E é uma situação difícil. O luto, a gente aprende, a gente entende que são 5 fases do luto. E para ele ser bem elaborado, para ele ser bem tratado, diluído, resolvido dentro de nós, cabe aí um período de 6 meses a 12 meses, ou seja, entre meio a 1 ano, para que esse luto venha estar completamente resolvido. Se for um luto bem tratado, né, a pessoa for lá trabalhando emocionalmente dentro dela, de 6 meses a 12 meses para a pessoa ficar bem, para ela passar pelas 5 fases, até chegar na fase da aceitação. E às vezes a pessoa chega, muitas pessoas chegaram pra mim, é depressão porque a pessoa perdeu uma pessoa. Não, a pessoa perdeu uma pessoa. Ela tá triste mesmo.
Ela tá passando por um momento difícil na vida dela. E ela precisa ter esse momento. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada. Ela precisa olhar para dentro dela, olhar com carinho para esse momento, para essa situação, para ela poder passar por isso. Eu não posso dizer que uma pessoa que acabou de sofrer um luto, que acabou de perder uma pessoa, porque ela tá triste, porque ela tá ficando mais quietinha, porque ela tá mais pensativa, ela tá com depressão. Então, eu trouxe algumas desses exemplos para vocês entenderem. Eu trouxe esse efeito que tá tendo hoje, né, bastante das pessoas, através da internet, elas querem dizer que sabem, elas entendem assuntos que elas não entendem, que elas não estudaram, que elas não procuraram saber, e elas querem dar a opinião delas, independente. E se você acredita, bom, aí cabe a nós filtrarmos, né, quem a gente tem visto, quem a gente tem ouvido, tá? Pra gente ter muito cuidado, que a gente achar que essa pessoa tá falando sobre isso, então ela entende. Nem sempre, tá? Nem sempre. Como diz uma música aí, ó, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, e esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, nem tudo é depressão. Não rotule as coisas como depressão. Ah, tá triste, ah, tá quietinho, ah, tá muito isolado, acabou de sofrer um luto, perdeu o emprego que sustentava a família, que era a estrutura da família. Como que essa pessoa vai lidar com isso? Como essa pessoa tá trabalhando isso dentro dela? Então, muito cuidado para não rotular as coisas como depressão, quando na verdade é uma fase difícil, é um momento difícil, é um luto que está sendo trabalhado, tá bom? Então aqui, de acordo com o DSM-5, que é o manual onde a gente pode realmente extrair e dizer o que é uma uma doença psicológica, digamos assim, né? Pra ser mais clara pra vocês, digamos assim. Então, o que é depressão? Nesse manual, nosso manual dos psicólogos, que os psicólogos usam, diz que para diagnosticar a depressão, a pessoa deve ter 5 ou mais dos seguintes sintomas depressivos durante o mesmo período de 2 semanas, pelo menos, e representam uma mudança em relação a um funcionamento anterior. Então, pelo menos um dos sintomas pelo menos 5 ou mais dos sintomas que eu vou falar aqui pra vocês. Então, o primeiro... Ai, deixa eu tirar aqui o som. Pronto. O primeiro sintoma: humor deprimido na maior parte do dia. Uma pessoa que quase todos os dias, conforme indicado por algum tipo de relato, sente-se triste, sem esperança, um vazio muito grande, ou isso da própria pessoa falando, ou observação feita por outras pessoas. Ah, parece uma pessoa muito chorosa. Pode ser o contrário também, humor irritável, uma pessoa que se irrita facilmente. 2, acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as coisas na maior parte do dia. Quase todos os dias a pessoa apresenta um desinteresse, uma falta de nada satisfaz, nada tá bom, nada tá legal, não tem sabor. A vida não tem sabor, não tem interesse, não tem graça.
perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta, sem estar fazendo nada para isso. Uma redução ou um aumento de apetite muito grande, assim, de repente. Insônia ou hipersônia todos os dias. Uma pessoa que dorme muito, tem muito sono, toda hora tem sono, toda hora quer dormir. Ou ela não tem sono nenhum, é o contrário. Ela na verdade, insônia não é ter sono. Já expliquei isso no outro vídeo. Não é não ter vontade de dormir. É, seu corpo tá cansado, você quer dormir, mas o seu corpo não relaxa pra você conseguir baixar o nível de serotonina e dormir. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Uma inquietação. Ou a pessoa ela tá muito agitada ou ela tá bem lentinha, muito lenta. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. A pessoa se sente muito cansada, muito... não tem como se ela não tivesse forças para fazer as coisas do dia a dia, coisas normais. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias. É uma pessoa que tem muita dificuldade para se concentrar, para pensar, para decidir. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, mas também uma ideação suicida recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio, um plano ou um plano específico para cometer o suicídio. Enfim. Então, tem vários, na verdade, assim, são vários sintomas que a gente pode apresentar, mas a pessoa, você observou, ou a pessoa se observou e ela tá apresentando 5, vou repetir, frisar, 5 ou mais desses sintomas. Aí, por mais de 2 semanas, ou seja, são 14 dias consecutivos, ela pode realmente procurar um profissional para entender melhor a situação dela e sim diagnosticar, podendo sim diagnosticar como depressão. Ok? Então, beleza. E aí, pessoal, eu vou voltar a falar sobre a origem da depressão, porque tudo começa com uma emoção. Eu sei que os sintomas são vários, tá? Como eu falei anteriormente, os sintomas são vários, mas a origem vem de uma emoção. E essa emoção é a raiva. Por incrível que pareça, por mais surpreendente, por mais chocante que pareça, sei que muitas pessoas estão olhando assim pra mim, tipo, não, eu não acredito que seja isso. Mas sim, por que é a raiva? A depressão, geralmente, ela oscila entre raiva e tristeza. Consequentemente, ela se apresenta com oscilações de humor. É como um pêndulo emocional, que nem a pessoa entende. Não é bipolaridade, tá? É diferente da bipolaridade, mas muitas vezes pode ser até confundida. Por quê? Porque a pessoa muda de humor. Ela pode estar... ela pode... Por exemplo, eu conversei com uma pessoa depressiva que ela falou assim pra mim, olha, eu fico quietinha, eu fico no meu canto quando eu tô, assim, em crise, eu fico bem quietinha mesmo. E aí, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, ela tá tão quietinha, eu vou lá, vou conversar com ela, vou ver como é que ela tá e tudo mais. E aí, naquele momento que alguém vai lá e fala com ela, ela explode, bum. Não fala comigo, me deixa sozinha, não sei o que lá. E aí as pessoas se assustam. Gente, como assim? Mas ela tava tão... Eu pensei que ela tava triste, pensei que ela tava mal. Mas, na verdade,
é esse pêndulo emocional. A depressão, ela fica oscilando entre... Tem horas que ela tá bem triste, bem down mesmo, bem pra baixo. E tem horas que ela tá lá explodindo com a primeira pessoa que passar na frente dela, tá? E aí, por que começa com a raiva? Vou voltar a falar bastante isso durante a live pra ver se gravem. Vocês vão gravar e aí vocês vão poder passar para as outras pessoas. Porque é uma raiva disfarçada. É uma raiva não canalizada. Como assim uma raiva não canalizada? Porque é uma raiva que você não deveria nem sentir. Já começa por aí. A pessoa que tem depressão, ela tem uma raiva que ela não deveria sentir. Pode ser uma raiva que ela tá sentindo por ela. Pode ser uma raiva que ela tá sentindo pelos pais dela. Pode ser uma raiva que ela tá sentindo por uma autoridade, uma pessoa que ela respeita muito. Pode ser uma raiva que ela está sentindo por Deus, pelo destino, pelo chefe. E o que ela faz com essa raiva? O que a pessoa... Pra onde ela vai jogar? Aonde ela vai descontar, digamos assim, essa raiva? Muitas vezes ela não pode fazer nada. Quando essa raiva é voltada pra ela começa a se encher de culpa. Ela vai tendo raiva dela mesma, então ela vai se enchendo de coisas ruins a respeito dela mesma. Se é uma raiva que ela tem dos pais, porque meus pais me abandonaram, meus pais não cuidaram de mim, meu pai, minha mãe não me deram amor, então, mas são meus pais. Eu não posso sentir raiva dos meus pais. Conscientemente, na consciência da pessoa, ela não vai sentir raiva dos pais. Ela não quer sentir raiva dos pais. Então ela joga pro inconsciente. Mas o inconsciente dela tá falando: você tá com raiva. Você tem raiva dos seus pais. Mas ela nega. Ela fala: não tem. Ah, meu chefe que sempre me trata... Meu chefe me faz mal, meu chefe me trata mal, ele me humilha, ele me pisa. Mas eu preciso desse emprego, eu preciso desse dinheiro que sustenta a minha família, que sustenta a minha casa. Então eu tenho que aguentar, eu tenho que passar por isso. Só que domingo à noite, quando chega no domingo à noite, eu fico sem ar, eu fico passando mal, eu fico doente... Porque eu não quero ir trabalhar, eu me sinto sufocada, eu me sinto, sabe, angustiada, mas eu tenho que ir trabalhar. E o que tudo isso? É raiva. Mas é uma raiva não direcionada. Porque quando a pessoa tem raiva, todo mundo tem raiva, mas quando ela tem raiva e ela direciona pra algum lugar, aquilo dali... some. Aquilo dali, ela trabalha naquilo e resolve. Mas, e quando ela não resolve? Pra onde que vai? Fica dentro dela. E aí vai criando esse espaço, esse buraco que muitas pessoas, quando eu fiz a pesquisa, falaram: a origem da depressão é o vazio emocional. Gente, eu inventei isso. E foi o mais votado. Sou bem sincera pra vocês. Eu sei que muitas pessoas falam do vazio. Quando elas vão falar: eu tô com depressão, eu tenho um vazio dentro de mim. Muitas pessoas falam do vazio. Mas o vazio, ele tem origem em algum lugar. Olha como a gente pode se confundir com as coisas. E aí, com isso, vem a culpa. A culpa por não saber o que fazer com essa raiva. O que fazer com isso. Então, a pessoa tem... Aí vem os sintomas. Uma tristeza,
uma angústia, uma falta de ar. E aparentemente sem motivo. Aparentemente. Não tem motivo. Não tem uma razão. Não, tem uma razão. Tem um motivo. Vontade de chorar à toa. Procurar ouvir música triste propositalmente. Ver coisas tristes propositalmente para poder tirar aquilo dali que tá dentro dela. Que ela acha, como o senso comum acha, que é a tristeza. Eu vou chorar e vou ficar bem. Eu tô ouvindo essa música aqui, vou chorar, vou ficar bem. Mas não vai ficar bem, porque não é a tristeza a origem. E eu tô batendo bastante na tecla pra todo mundo, quando terminar essa live, ninguém mais ter dúvidas. Então, o que a pessoa pode fazer pra ajudar? Os antídotos, vamos falar assim, os antídotos da depressão. Eu coloquei aqui algumas coisas. Primeira coisa, os chás calmantes. Os chás calmantes ajudam muito. Chás naturais. Eu sei que tem muita gente que toma esses remédios. Diazepam, Rivotril. Conhece mais algum? Não. Esses remédios que os psiquiatras geralmente passam. Mas eles são muito fortes, pessoal. São remédios que o seu organismo só sustenta durante 3 meses. Se você toma mais do que 3 meses, eles começam a afetar você, a afetar o seu organismo, a trazer efeitos colaterais fortíssimos. Então, procura chá calmante. Mas é fraco, não traz efeito pra mim o suficiente. Por isso que tem as outras coisas. Eu vou falar das outras coisas também, não só dos chás calmantes. Mas é importante você começar a se desintoxicar dessas coisas. Quer ver uma coisa que a pessoa que tá com raiva, ela sente no organismo? Fígado. O fígado é um sintoma de dor no fígado, alguma coisa no fígado é um sintoma de raiva. Então, a pessoa que tem depressão, pode ser, não vou dizer todas, pode ser que ela tenha alguma coisa no fígado, alguma coisa no estômago. Pode ser. Aí, ó, muito bom. Serenos, é verdade, ele é mais tranquilo, né? Boa. Verdade. Então, pode ser que a pessoa tenha alguma coisa no fígado, de vira e mexe ela sente uma dor no estômago, não diagnosticada, porque é psicossomática, é emocional, não é física. Então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque é emocional. Outra coisa, meditação. Meditação ajuda muito. Meditação antes de dormir. Meditação em algum momento do dia que você possa fazer. Ficar em silêncio. Colocar aqueles fundos de natureza. Quem pode, tem condição de fazer uma yoga. Quem não pode, quem crê em Deus, fazer uma oração. A oração também é comprovado cientificamente que ajuda muito, tá? Ajudar o próximo. As pessoas... eu não achei aqui o estudo que eu vi, que as pessoas, a maior parte das pessoas que tentam suicídio, por incrível que pareça, são pessoas narcisistas. São pessoas egoístas. São pessoas que pensam muito nelas. Então elas estão tão voltadas para si que elas não conseguem enxergar a beleza do mundo. Elas não conseguem enxergar as pessoas. Elas não conseguem enxergar o próximo. Elas só enxergam elas mesmas, as necessidades delas. E chegam a ser narcisistas. Tanto que se você pegar as cartas... Pega cartas de uma pessoa suicida. Eu não tô falando que é uma coisa boa ou ruim.
Mas eu tô falando que é científico. Pega uma carta de um suicida. Geralmente ele coloca o quê? Ah, eu não aguento mais esse mundo. As pessoas. Como é que geralmente é uma carta de um suicida? Hein? Como geralmente é a carta de um suicida? As pessoas, elas falam assim, né? Eu não aguento mais esse mundo. As pessoas não me entendem, não sabem o que acontece dentro de mim. As pessoas não me entendem. Sim. Ou seja, é sempre voltado pra ela. É sempre voltado pra si. Nunca ela se volta, é uma pessoa que pensa muito nela. E por isso que, esse mundo não tem mais jeito. Já viu? Eu não vou sugerir que vocês pesquisem isso, não. Pesquisar cartas de pessoas suicidas. Mas geralmente é assim. Esse mundo não tem mais jeito. As pessoas já deu pra esse mundo. As pessoas, enfim. Elas não acreditam mais. Elas não têm esperança. E elas estão muito voltadas para elas mesmas. Então, uma das formas da pessoa se livrar desses sentimentos ruins, dessas coisas ruins que começam a enraizar dentro dela, é quando ela se volta pro outro. Quando ela começa a dar um pouquinho dela pro próximo. Dar um pouquinho do tempo dela, dar um pouquinho, conversar com alguém. Isso ajuda muito, tá? Você ajudar alguém de alguma forma, dou uma roupa que você não usa mais, faça alguma coisa pelo próximo, dá um lanche, uma água pro mendigo, pro morador de rua, né? Não pode falar mendigo. Dá uma água pro morador de rua e isso vai aquecer o seu coração. Vai aquecer o coração de uma pessoa que está com depressão. O perdão, porque, como eu falei, a primeira coisa a pessoa tem que reconhecer que ela tem raiva. Ela tem que reconhecer que ela tem raiva. Ou que ela teve raiva um dia. E aí, por isso ela precisa de um atendimento guiado, direcionado, para ela poder buscar no tempo qual foi esse momento que ela sentiu raiva. E de quem que ela sentiu raiva? Foi dela? Foi dos pais? Foi de um emprego? Foi de um chefe? Foi de uma autoridade? Foi dela mesma? De Deus? Do destino? Do universo? De quem que ela guardou tanta raiva? E não direcionou essa raiva para lugar nenhum. Foi de uma professora que humilhou, que maltratou, foi de uma babá, foi de quem? De quem? De quem que ficou essa raiva presa? Ok. E aí, mais um antídoto contra a depressão. Os antídotos contra a depressão, gente, sempre vão ser o oposto do que o oposto. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa que tá ainda nesse processo de depressão fazer o oposto. Por isso que ela precisa de uma pessoa para acompanhar. Mas qual é o oposto? O que normalmente uma pessoa depressiva ela tem? Ela quer se isolar, ela quer ficar sozinha, ela não quer conversar com ninguém. Por isso que a gente direciona. Vai ajudar alguém, vai se colocar à disposição de uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de você. Aí depois, pensamentos. Os pensamentos positivos só não basta. Porque eu já atendi pessoas com depressão que alguém disse, tenha pensamentos positivos, pense positivo. Mas como que uma pessoa que tá lá no fundo do poço vai ter pensamento positivo, gente? É muito difícil. Por isso que o melhor de tudo é a fé. Eu, como pessoa, como ser humano, não como psicóloga, porque eu não posso falar assim, mas como pessoa, é a fé que vai realmente ajudar a pessoa a mudar os pensamentos. Porque são muitos pensamentos e pensamentos ruins, pensamentos negativos. Mas a fé não é pensamento positivo. A fé é crer no que não se vê e ponto, acabou. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, nada.
Outra coisa. Comparação. É muito importante a pessoa que tá nesse estado depressivo dar um tempo de rede social. Porque as redes sociais nos impulsionam a nos compararmos de diversas formas com a vida de outra pessoa. Será que a vida da pessoa tá tão boa assim como ela mostra na rede social? Pode ser que esteja maravilhosa, realmente, parabéns pra ela. Mas a sua vida é a sua vida e você tem que aceitar a fase que você está vivendo, o momento que você está vivendo, sem se comparar com o outro. E a partir do momento que isso faz mal pra você, te gera angústia, te gera desconforto, te gera inquietação, irritação, coisas que não são legais, então é hora de dar um tempo. É hora de cortar um pouquinho o cordão umbilical com as redes sociais. Sinceramente, eu tô aqui, né, na rede social, obviamente, mas eu não fico muito fuxicando as redes. A minha página é fechada, como vocês podem ver, são poucos seguidores, porque realmente eu não fico olhando muito pra isso, porque pode me fazer mal. Pode me fazer mal. Porque se a gente não ter cuidado, pode acontecer com qualquer pessoa, pessoal. Qualquer pessoa. E se a pessoa tem uma inclinação pra entrar em depressão, se o organismo dela tá com baixa imunidade, se ela tá em um período difícil, enfim, é entrar num caminho muito complicado de sair. Então, dá um tempinho na sua rede social, você tá percebendo que tá te fazendo mal, tá te causando angústia, tá te causando tristeza, vai lá e dá um tempo na rede social. Bom, e por último, pessoal, aqui é, como eu falei, é uma parte minha, é exclusividade minha, tô falando com a Ariane, não tô falando com psicóloga. Hoje em dia as pessoas creem cada vez menos em Deus. Elas não têm religião, elas não se conectam verdadeiramente com a parte espiritual delas, né? Porque nós somos feitos de corpo, nós somos uma trindade: corpo, alma e espírito. Corpo, emoções, que é a alma, e o espírito. Então, se tudo isso não estiver bem, não estiver conectado, a gente não estiver equilibrado, a gente não está em harmonia, essa trindade nossa não estiver em harmonia, não dá certo. Então, muitas pessoas hoje, elas não creem em Deus, elas creem nelas. Elas acham que se elas forem autossuficientes, se elas forem o power, né? Super homem, super mulher, elas vão lá e vai dar certo. Mas só que não. Elas acham que o importante é ser feliz, independente do que aconteça, independente do que eu faça, o importante é ser feliz. Só que não. O importante é ser feliz. A que preço você vai pagar pra ser feliz? Feliz, né? Porque é um feliz que a pessoa nunca chega. Então, eu vou finalizar com um versículo bíblico, pessoal, que diz assim, em Provérbios 8:36, diz assim: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, ou tem uma outra versão que diz: todos os que me desprezam amam a morte. Ou seja, quando a gente peca, quando a gente desagrada a Deus, nós estamos violentando a nossa própria alma. E aonde a gente sente na alma? Aqui, ó, no coração, no interior. E geralmente uma pessoa depressiva, ela sente aonde? Aqui, né? Aqui que ela sente falta de ar, é aqui que ela sente angústia, é aqui que ela sente uma opressão, um peso, uma dor, um vazio sem tamanho. Como é que uma pessoa que foi violentada fisicamente se sente? Suja, mal, não é assim? E quando a pessoa violenta a própria alma, como é que ela vai se sentir? É assim também.
Então, infelizmente, a falta de relacionamento com Deus tem violentado a alma de muitas pessoas. E elas sentem toda essa dor, todo esse peso, toda essa tristeza e todo esse vazio porque pelas próprias escolhas. Não é falta de Deus existir. Não é, Deus não existe, Deus não se importa comigo. As nossas escolhas nos afastam de Deus. As nossas escolhas violentam a nossa alma, dependendo da escolha que for. Então fica aí a dica pra vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Não sei se fez sentido pra vocês. Se alguém ficou com dúvida, pode me procurar, me chamar no direct, que eu vou tentar responder. E é isso, pessoal. Então, agora vocês já sabem qual a origem da depressão. A origem da depressão não é tristeza, a origem da depressão não é vazio emocional. A origem da depressão é a raiva não canalizada. Ok? E eu não digo resolver. O psicólogo e o psiquiatra mais através de remédios e tudo mais, que eu não indico. Mas um psicólogo, um bom psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a chegar na origem dessa raiva, canalizar essa raiva de alguma forma, ressignificar esse momento, essa situação na vida da pessoa e ela vai dar um salto muito grande na vida dela. Eu não sei se vai resolver o vazio da alma da pessoa, mas que vai dar um salto muito grande, vai. Então procure um bom psicólogo. Se você conhece alguém que está com depressão, ou se é você que está assistindo, procure um bom psicólogo que ele vai te ajudar com certeza, tá bom? Boa noite, pessoal. Até a próxima live, que vai ser sobre ansiedade, que vai ser muito legal. Eu tô esperando, eu tava querendo muito fazer essa live, mas eu achei muito pesada, então eu tive que me preparar bastante para poder falar sobre depressão. E a próxima live eu vou falar sobre ansiedade, tá bom? Tchau, tchau.